Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita de hoje. Não há como algo dar certo sempre fazendo do modo errado. Somos espíritos milenares e ao longo da fieira das reencarnações temos tentado ser felizes buscando da forma e no lugar errado. Procuramos a felicidade fora, mas ela está dentro de nós. Procuramos tentando ter, quando na verdade ele está no ser. E assim vamos repetindo reencarnação após reencarnação, os mesmos erros e sofrendo as consequências das escolhas mal feitas. Plantamos sementes ruins e esperamos colher produtos de boa qualidade. A felicidade que buscamos está no cultivo das virtudes, na eliminação dos vícios que nos enfeiam a alma. Somos artistas de nós mesmos e só depende de nós criarmos uma versão pessoal mais bela e mais perfeita a cada reencarnação, ou nos resignarmos diante da triste realidade da qual somos os únicos responsáveis. É hora de mudar, hoje e agora. Se trabalharmos com afinco pelo nosso melhoramento nesta reencarnação, ou melhor, se buscarmos a melhoria a cada dia, lembrando que desejamos ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que estamos sendo hoje, com toda certeza, na próxima reencarnação nós seremos melhores e mais felizes do que na atual. É interesse nosso, é necessidade do mundo, é desejo de Deus que assim seja. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos do Diálogo Espírita, nosso tema livre de hoje tem por título 10 reflexões de autocrítica. Foram retiradas 10 frases de uma mensagem do livro Estude Viva, psicografia através do médium Chico Xavier, e o mentor que comunicou essa página é Emmanuel. Então eu passo direto aqui para o meu companheiro, o Humberto, que vai ler a primeira e vai comentar para nós. Por favor. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. Ou seja, aquela minha rebeldia, toda aquela minha insatisfação, a não aceitação da realidade, ela começa a minar o meu íntimo, começa a minar as minhas emoções. Esse vira um foco realmente de vibrações em desarmonia, um lixo vibratório, como diz aqui a leitura. Quer fazer algum complemento? Vai passar para o segundo item, a palavra? Vou passar para o segundo item. Então, o segundo item diz assim: a palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. Então, como a gente pode interpretar, né, a palavra, quando ela fere o outro, ela vai ferir primeiro quem a fala, né? Então, aquela rebeldia interna, aquela raiva, os processos de irritação. E a gente faz um tipo de pensamento, muitas vezes, quando a gente está com essa palavra ferina, né, que primeiro fere a nós mesmos, porque nos desequilibra mentalmente, nós fazemos um pensamento que se chama, na psicologia, de imperativo, um pensamento imperativo. É como se a gente quisesse que as coisas fossem do nosso jeito e não exatamente como as coisas são. Então, a gente fala e muitas vezes o mundo não concorda conosco, as pessoas, as coisas não concordam conosco, e isso causa dentro da gente uma irritação muito grande. E isso faz com que a gente fale de maneira, às vezes, ácida, né? Magoando o outro, mas antes de tudo, magoando a si próprio. É isso mesmo. E a gente lembra, né, Andréia, que
A palavra tem uma força muito grande, um magnetismo, né? Carrega-se de um grande magnetismo que é impulsionado, que chega até outra pessoa, bate lá e volta para nós também, né? Exato. Pela lei de ação e reação. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Então veja que mesmo que se justificasse, mesmo que a pessoa às vezes tem razão, a questão não é que não tenha razão, que ela está, que o outro, ela está errada e o outro certo. Às vezes ela está certa, mas vale a pena, digamos, fazer vistas grossas, passar por cima, relevar, do que fazer um confronto, fazer um enfrentamento. A gente aprende com os espíritos, através das obras da codificação e os outros mentores, que a queixa, ela inclusive invalida, ela põe praticamente tudo a perder no sofrimento que a gente passa. O sofrimento, a dor, ela é enriquecedora e ela deveria fazer um trabalho de limpeza das nossas enfermidades, das nossas vibrações negativas. Mas se a gente se queixa, se a gente não suporta com paciência, com fé, com resignação, a gente põe tudo a perder. Então, nas provas e expiações, a queixa acaba fazendo... Tem uma frase que diz assim, lição mal aprendida é lição repetida. Então, não adianta a queixa, nós temos que calar, temos que trabalhar isso aí, nos conscientizar de que ela não leva a lugar nenhum. A 4, por favor. A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o interlocutor, cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. Ou seja, a questão do orgulho, né? A questão da inflexibilidade de aceitar outra opinião, inflexibilidade de aceitar outras situações, cristaliza primeiro dentro do próprio indivíduo que está se manifestando dessa forma. Eu entendo assim, que ele se autolimita, né? Ele cria um autolimite, não aceitando nada que venha de fora, nada que seja diferente do seu pensamento, do seu proceder, né? E geralmente carregando ideias já antiquadas, ideias já cristalizadas dentro dele mesmo, né? E eu acho que isso representa, normalmente a gente chama essas pessoas de teimosas, né? Elas não dão o braço a torcer, como você bem disse. Geralmente a questão é orgulho, às vezes é ignorância. Ignorância não no sentido de grossura, de ser mal educado, mas de desconhecer-se. Então são pessoas impermeáveis, inflexíveis, que elas não têm dificuldade para o diálogo, de reconhecimento, de ter humildade para reconhecer que elas estão equivocadas, né? Então elas, por razões diversas, como o Humberto falou, traz do passado esses atavismos muito enraizados, realmente ideias cristalizadas, e ela é incapaz de mudar, ela não quer, ela não enxerga e não faz questão de tentar ver a possibilidade de que o outro esteja certo e ela esteja errada. E eu acho só um comentário que essa palavra que você falou, a palavra-chave é a humildade. É a pessoa trabalhar essa humildade de reconhecer que ela não é o ser da verdade, que ela é o conhecedor da verdade. E é difícil, convenhamos claro que é difícil. Sim, é difícil. Não é muito fácil no nosso dia a dia, porque a gente trabalha com várias pessoas, com vários tipos, amigos, vizinhos, parentes e tudo, e daí a gente tem dificuldade. Eu confesso que às vezes eu passo por situações que a gente diz, mas eu acho que eu que estou certo e eu vou continuar fazendo assim, eu não quero. Às vezes a pessoa deliberadamente ela não quer mudar. A 5, por favor, André. O hábito lamentável, superficialmente comum, antes de sugerir a trilha da frustração ao vizinho, aprisiona quem o cultiva em malhas invisíveis de lodo e sombra. Então aqui está falando muito do que a gente conhece de senso comum, né? Que precisamos criar bons hábitos, que precisamos pensar no que nos faz bem, tanto em termos vibratórios de pensamento, quanto em termos comportamentais, de comportamento, né? A gente sabe muito bem essa cartilha, mas por que a gente não faz, né? A gente sabe, por exemplo, que o excesso de hábitos errados ou inadequados de excessos alimentares, ou vícios, viciações, ou hábitos de falar mal do outro, ou hábitos de fofocar, né? Mesmo pela internet hoje em dia, quantas vezes a gente recebe uma notícia que não é verdadeira e a gente passa para frente?
E mesmo que fosse, mesmo que seja verdadeira, não vale a pena, né? Muitas vezes, porque os espíritos colocam para Kardec, acho que no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mal, nós não estamos impedidos de falar sobre o mal. Depende da intenção, o que nós pretendemos com isso. Se isso for para melhorar um grupo, melhorar a sociedade, apontar os erros e buscar soluções, é válido que se aponte os erros, que se faça a crítica, que se debata. O problema é quando só se aponta simplesmente por falar, para prejudicar, para denigrir, para comprometer a imagem da pessoa que cometeu aquele ato ou disse aquela palavra. Eu tinha até feito um aposto aqui exatamente sobre a fofoca, que é o que hoje em dia mais existe, a fofoca barra maledicência. Né? Então, pense, né, Humberto, se nós conseguimos nos privar um pouco de, quando você tem aquele ímpeto de abrir a boca para falar ou até inventar alguma coisa a respeito de alguma pessoa, que está numa tão comum como se disse, e a gente conseguir segurar. A primeira vez vai ser difícil, a segunda um pouquinho menos, a terceira um pouquinho... Aí depois, ao decorrer de algumas semanas, alguns meses, a gente acaba mudando o nosso hábito, né? Eu acho que nós temos aí... Vamos para o intervalo, aí depois a gente faz a sequência dos demais itens, né? E aí volta lá não, quem é que fala? Ah, 6 é comigo, né? A 6 é comigo. Diz aqui o seguinte, ó, vou fazer logo. A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica a vontade e solapa-lhe a segurança. São palavras fortes do mentor Emmanuel, quando ele diz que intoxica a vontade. Veja, então, quanto mal realmente faz para a pessoa. Nós estamos aqui reiterando nesses 6 itens, e todos os 10 são a mesma situação. Antes de nós fazermos mal aos outros, nós estamos prejudicando a nós mesmos. É assim que acontece. Então, nós temos que nos vigiar, nos policiar, nos disciplinar, para evitar tanto quanto possível. Não somos santos, não vamos nos tornar tão melhores, tão perfeitos de hoje para amanhã, da semana atual para a próxima. Mas se nós insistirmos, se nós sempre pensarmos antes de falar e de agir principalmente, nós poderemos evitar muitos dissabores. E mesmo aquilo que aparentemente não causa um grande estrago para o universo, mas está dentro de nós criando esses venenos que nos intoxicam, que enfraquecem a nossa vontade, que prejudicam o nosso pensamento e que nos atingem os sentimentos. Então nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida. Jornal Comunicação Espírita, edição comemorativa. 24 anos de circulação bimestral, 139 edições, 1.184 páginas de informações, notícias, entrevistas e entretenimento. Aproximadamente 103.500 exemplares. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Amigos, estamos de volta falando hoje, nosso tema livre, 10 reflexões de autocrítica. O que é realmente uma autocrítica para nós? Tudo que nós estamos falando aqui é para nós nos avaliarmos de como nós estamos procedendo em relação a essas situações aqui enumeradas. E agora o Humberto vai falar aqui sobre a ação delituosa. Isso, questão 7, né? A grande ação delituosa, antes de exteriorizar-se para conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, ocultas nos propósitos escusos daquele que a perpetra. Ou seja, a grande ação delituosa, o mal, ele começa a se formar interiormente naquele que pretende. Ou seja, ele tem um longo caminho para refletir, para tentar amenizar, ou ele vai alimentando aquela ideia delituosa, aquela ideia infeliz, e vai dando forças a ela e vai criando vínculos até, vínculos com comparsas, vínculos com entidades maldosas que pretendem ajudá-lo naquela má intenção, vínculos com situações, né, situações críticas para a execução do mal desejado. Enfim, ele se enreda numa teia
onde depois ele vai ter muita dificuldade para sair. Por isso que aquilo já está interiorizado nele quando ele pratica aquela grande ação. Um ato de corrupção, por exemplo, normalmente não sai de um momento para outro. Tem que tem que se organizar e planejar, e muito bem planejado, geralmente em quadrilhas, né? Então vejam que, por isso que ele diz assim, que vai aos poucos, vai somando, vai fermentando, fica em estado de incubação, e desde esse tempo já está prejudicando. O seguinte... Aqui vai falar sobre o desculpismo, e diz assim: o desculpismo improcedente, antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão naquele que a promove. Então, o desculpismo, como se fosse aquele monte de desculpa que a gente dá, né? É como se fosse algum tipo de mentira, né, que eu invento. Por exemplo, não posso ir na reunião, dou uma desculpa, mas ela não é tão verdadeira. É como que o Humberto falou há pouco, né? Vai se criando, vai começando pequenininho, dentro do ser, vai avolumando. Na verdade, já é como se fosse uma falha moral aqui, porque a pessoa não está falando na realidade aquilo que está sentindo, ou porque tem medo da consequência. Pode ser esse o fato, né? Todos nós passamos por isso, nós estamos em aprendizagem, né? Nós todos, ninguém pode julgar o outro, dizer, o outro se desculpe e eu não. Todos nós passamos por isso na vida, mas a gente precisa prestar atenção no momento que está acontecendo, né? E não cair nessa rede, porque isso vai gerando talvez uma mentira, depois alguma coisa que eu não consigo mais retomar, né? O princípio da verdade. Eu acho mais grave do que simplesmente querer se justificar por alguma coisa que não fez, como justificar por uma coisa que fez e que ele acha que é o outro que foi o causador. Isso, ou que não assume, sabe? né? Isso que eu acho grave. Ele nunca erra. Ele sempre tem na ponta da língua uma justificativa. Não, mas é porque fizeram... Não, mas porque aconteceu isso. Não, mas não foi assim. Se não fosse você fazer tal coisa, eu não tinha feito. Ele nunca assume a culpa dele. Né? Isso é complicado. Então, esse desculpismo aí... uma das piores coisas que tem, realmente, é a pessoa mentir para ela mesma. E tem umas que mentem tanto, mas mentem tanto que elas acabam acreditando. Porque é hábito já dela. E nunca consegue se corrigir, né? Nunca se corrige, porque ela não enxerga mais o erro. Exatamente, né? fica cego, não enxerga o erro. O item seguinte: antes de agirmos, mentalizamos a ação. Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. É praticamente um apanhado, né? Sobre tudo que a gente já viu. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos. O Kardec também, em algum lugar, ele diz o seguinte, que o progresso espiritual se faz da seguinte maneira: quando a pessoa está envidando os esforços para fazer a famosa reforma íntima, há 3 fases. Claro, né, na primeira fase ele nem está nesse estágio, mas enfim, o espírito, no momento em que ele pensa, ele perpetra uma ação má, e ele faz, esse nem começou o progresso ainda. Quando ele pensa, mas ele tem vigilância, ele consegue pensar e se segurar, se conter, não pratica, o progresso está no meio do caminho, meio caminho andado. E quando ele nem pensa em fazer o mal, ele já está com o progresso completo. Eu acho muito legal essa colocação de Kardec. Então, eu acho que realmente é por aí. Né? E só isso, fechando assim a ideia do todo dessas reflexões que eu achei interessante, é o mecanismo delas. Todas elas têm o mesmo mecanismo, tanto para o bem como para o mal. Você pensa reiteradamente em determinada coisa ou determinado procedimento, Sim. Você cria uma matéria mental sobre aquilo e aquilo faz parte de você. Sim. Exato. E assim você se melhora ou você se piora conforme o tipo de matéria mental que você está se alimentando, que você está preenchendo o teu ser. O pensamento é fundamental, ele é o início de tudo, né? É o início de tudo. Para os seres racionais, que tem o pensamento chamado pensamento contínuo, ao contrário dos animais que têm o pensamento fragmentado, para nós, seres racionais, ele começa tudo por ali. Tem o item 10 ali ainda, né? Isso. Então vamos ao item 10. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros,
É preciso vivermos o bem desinteressado e puro que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Né? Muito bonita, muito bem colocada essa frase, porque, resumindo, a felicidade está em fazer os outros felizes. Né? É isso que os seres evoluídos compreendem, né? Que os espíritos mais evoluídos praticam, ajudando desinteressadamente os outros e encontrando a felicidade nesse fazer o bem. Né? Que claro que a gente está num processo de aprendizado a respeito, mas a ideia é essa, é encontrar felicidade no bem, encontrar felicidade na felicidade do outro. E ele fala que a prática é preciso viver o bem desinteressado e puro, né? Realmente, é sem esperar qualquer tipo de recompensa, fazer o bem pelo bem, ou o bem realmente para fazer as outras pessoas felizes, quer dizer, é aquele compromisso, ou melhor, aquela atitude de total desprendimento. É difícil, nós não estamos, principalmente nós encarnados, que ainda temos as necessidades da vida material, a gente está muito preocupado com as nossas necessidades materiais, de família, mas mesmo as mais triviais, como a subsistência física, vestuário, transporte, vestimenta, tudo aquilo que a gente consome, como nós consumimos, né? Como nós consumimos, é muito mais do que talvez necessitássemos, né? Aliás, Kardec também fala, os espíritos falam, né, que o homem cria necessidades fictícias, né? Ele vai criando, vai inventando a tecnologia, vai inventando, e como inventa hoje? Cada vez mais coisas para a gente consumir. E ainda o que tem, vem os novos modelos e as novas versões. E sempre uma tentação a mais para o sujeito, né? Então isso é uma espiral, que nós temos que tomar muito cuidado para também não enveredarmos por esse caminho aí. Mas, André, para você fazer o arremate, eu só coloco aqui essa última frase aqui, nós já comentamos, lembra quando a gente falou que aquilo que nós esperamos que o mundo nos faça, mas também pouco lembramos do que nós devemos fazer pelo mundo? Acho que é o que ele está dizendo aqui, né? Então, faça pelo bem pelo mundo, ou seja, os outros, que em determinado momento vai vir de volta para você. Não tente fazer primeiro para você, pense nos outros, que é automático. Né? Vai voltar, né? Eu acho que caberia bem legal aqui, para a gente encerrar, a questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz: qual é o meio mais prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida, resistindo à tentação do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade disse: conheça-te a ti mesmo. Então, todas essas frases que nós lemos falam disso, né? A gente precisa se conhecer, Sim. Conhecer o pensar, pensar muito antes de agir, né? Antes de cair, se enredar em algum comportamento aí que depois vai nos trazer prejuízo, né? Pois é, André e Humberto, porque nós temos que entender isso, assumir esse papel de seres racionais, de pessoas inteligentes. Né? Além de espírito imortal, mas somos hoje, hoje somos homens, somos seres inteligentes. E nós temos que nos comportar como tal. Se a gente ficar falando, como eu falei lá no início, não tem como dar certo, uma coisa dar certo se faz sempre do lado errado. E nós estamos em reencarnação e reencarnação, errando, sofrendo e recomeçando. Errando, sofrendo os efeitos das causas e repetindo. Quando que isso vai parar? Depende de nós. Ok, meus amigos? Segue o nosso quadro seguinte do nosso programa de hoje. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.
Queridos amigos, no quadro de hoje, Fonte Allan Kardec, eu trouxe para nós comentarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E selecionei aqui o capítulo 9, de título Dos Lugares Assombrados. Mas não precisamos temer, porque este capítulo vem para nos esclarecer e botar luz sobre as crendices, sobre as ideias equivocadas a respeito. Para ser fiel à letra, eu vou ler a questão 132 que dá início a esse capítulo. As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem fonte e origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Ou seja, são essas manifestações que acabaram por levar as pessoas a acreditarem em lugares mal assombrados ou a mistificarem. Num passado não muito distante, as tribos acreditavam que quando houvesse o clarão no céu e trovões ruidosos, seria Deus que estava furioso com algo que aquela tribo andava fazendo. Assim, por falta de conhecimento, esse desconhecimento ativava o medo e eles interpretavam aquilo à sua maneira dentro da pouca capacidade de observação e de estudo a respeito do assunto. Assim ocorreu, e ainda se vê hoje em dia, da mesma forma sobre manifestações espíritas. Como diz aqui no título que eu li, essas manifestações de espíritos desencarnados ocorrem desde sempre na humanidade. Mas, pelo desconhecimento, pela falta de estudo e pela falta de observação, também o medo do desconhecido acaba sendo instigado no ser humano, ele fantasia e acaba criando ideias equivocadas, acaba criando fantasias, e essas fantasias, por não serem contestadas, vão se disseminando entre as gerações. Então é o desconhecimento que acaba gerando medo, que acaba gerando esse tipo de ideia equivocada. Inclusive, muitos falam a respeito de manifestação de espíritos como algo sobrenatural. Mas não tem nada de sobrenatural. É tão natural a manifestação de um espírito desencarnado quanto a minha manifestação aqui para vocês, ou quanto a manifestação de qualquer um de nós encarnado. O desconhecimento é que gera essas ações equivocadas. E, nesse caso, a gente observa o caso do exorcismo, que é, na verdade, uma agressão a um irmão nosso, desencarnado, seja ele bom, seja ele mau, mas é uma alma enferma, uma alma necessitando de ajuda, de auxílio. Então, o desconhecimento acaba causando mais sofrimento, pois esses irmãos desencarnados que se manifestam, em geral, eles vêm pedir ajuda. Em geral, eles estão perdidos, estão com dificuldades e devem ser ajudados, não rechaçados e nem agredidos. E a solução para isso, o medicamento para esse tipo de situação, é o que Jesus nos ensinou, a oração. A oração vai auxiliar tanto aquele espírito que está em dificuldade, que está perdido, que está em sofrimento, quanto mesmo aquele espírito maldoso, aquele que quer fazer o mal e que quer prejudicar, porque a oração é uma semente que mesmo nesse coração endurecido vai germinar e vai despertar nele, ainda que cedo ou tarde, a sua essência divina e vai ajudá-lo na sua evolução, que é o caminho de todos nós.